como saber qual a igreja verdadeira. É aquela que prega o que os profetas pregaram, e os profetas sempre pregaram: arrependam-se e convertam-se. Chegou João Batista e pregava: arrependam-se e convertam-se ao Senhor. Os apóstolos também pregavam isso. Paulo também entregou isso. O próprio Jesus, quando esteve aqui na terra, ele mesmo, com sua própria boca, disse para nos acautelar contra a falsa igreja, o falso pastor e o falso profeta. Inclusive em Mateus capítulo 7 e versículo 20 em diante diz assim: portanto, pelos seus frutos conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Apocalipse capítulo 2, versos 8 a 11, nos conta sobre a terceira igreja da Ásia, igreja de Esmirna, que diz assim: e ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Em quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Jesus falou que conhecia as obras, tribulação e pobreza da igreja de Esmirna. Jesus disse que ela era rica espiritualmente, apesar de sua pobreza material. Podemos ver isso no versículo 9. A maior riqueza que uma pessoa ou uma igreja pode ter não consiste nos bens materiais que ela possui. A riqueza material é muito importante quando usada a fim de promover o progresso da causa do Senhor Deus e ajudar a os necessitados. Não há nada de errado com os bens materiais. A Bíblia não é e nunca foi contra o ter bens materiais. Muito pelo contrário, Jesus ensinou como fazer investimentos materiais. Jesus contou até uma história que retrata muito bem essa verdade. Ela está registrada em Mateus, capítulo 20, e 5 versos 14 a 29, que você pode conferir na sua Bíblia. Contudo, o verdadeiro cristão deve fazer uso dos seus bens para melhor ajudar o Evangelho de Cristo a ser pregado ao mundo perdido. Deus dá mais para alguns do que a outros. Esta é a lição pode ser melhor estudada no Evangelho de Mateus, capítulo 25. A igreja de Esmirna era pobre materialmente, não porque seus membros eram preguiçosos e negligentes. Eram pobres, porque durante as perseguições foram confiscados os seus bens materiais, foram despedidos de seus trabalhos, foram ignorados dos seus direitos de cidadãos e de outras desgraças que lhe foram impostas. Tudo por causa da pregação do Evangelho sobre a justiça e o amor de Deus por meio do arrependimento e fé. Mas, diante de todas estas desgraças e perseguições, os membros da igreja de Esmirna não desanimaram e permaneceram fiéis a Cristo e à sua palavra. É fácil servir a Cristo quando tudo vai bem. Porém, Deus galardoa aqueles que servem a Ele até quando tudo vai mal. Mas, diante de todas estas desgraças e perseguições, os membros da igreja de Esmirna não desanimaram e permaneceram fiéis a Cristo e à sua palavra. É fácil servir a Cristo quando tudo vai bem. Porém, Deus galardoa aqueles que servem a Ele até quando tudo vai mal. Havia na igreja de Esmirna algumas pessoas que se diziam judeus, mas na realidade não eram, mas pertenciam à sinagoga de Satanás. Eram indivíduos que estavam tentando introduzir na igreja doutrinas erradas e perniciosas. Os tais eram usados pelo diabo para corromper a igreja de Jesus nesta cidade. No versículo 10 do capítulo 2, Jesus encoraja a igreja a ficar firme diante das provações. Jesus diz que o diabo ia lançar alguns dos crentes da igreja de Esmirna na prisão.
A Bíblia nos ensina que Satanás tem possibilidade de tentar e mesmo maltratar os filhos de Deus. Jó é um exemplo clássico desta verdade. Já sofreu por parte do diabo as mais duras provações da vida. E por fim, a carta à igreja em Esmirna termina da seguinte forma: Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Aqui é apresentada uma grande característica de uma igreja verdadeira. Ela se importa com a vida eterna, em viver no reino de Deus por toda a eternidade. Como é bom ouvir a palavra de Deus! Obrigado por nos acompanhar até aqui. No próximo vídeo, falaremos sobre a terceira igreja de Apocalipse, a igreja de Pérgamo. Se inscreva no canal e receber novos vídeos para ouvir mais e mais de Cristo e sua glória. Deus abençoe seu lar.